Muito bem, queridos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Mateus, como eu disse aqui. Deixa eu posicionar aqui para ficar melhor para mim. Capítulo de número 16. Abra a sua Bíblia, por gentileza. E nós vamos ler uma reflexão aqui, um tempo, é um assunto interessante, porque a gente vai falar sobre sinceridade hoje. Como é que Jesus trabalhava essa questão da sinceridade? Acho que é importante a gente pensar nisso, não é verdade? Jesus tem sido, obviamente, você sabe disso, o nosso modelo. Jesus tem sido a nossa referência aqui em todo o tempo, né? E vai continuar sendo, claro. Então eu quero pensar com você nesta manhã algo muito, creio, importante para nós na questão dos relacionamentos, que é a sinceridade. Nós já falamos sobre diálogo, sobre confiança, não é? A importância de termos confiança nos relacionamentos. E eu queria que você pudesse ler comigo em Mateus capítulo número 16. A palavra de Deus fala algo interessante, porque, olha, diz que Jesus chama os seus discípulos, Mateus 16, 21, e fala com eles, explicando-lhes, provavelmente de forma muito detalhada, muito clara, não deixando dúvidas, que era necessário que ele, Jesus, fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Interessante, né? Na mão de quem que Jesus ia sofrer? Não é na mão dos pecadores, dos gentios, dos ímpios, dos saduceus, não. Dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Jesus ainda explicou para eles que neste caso, diante deste sofrimento, passando por ele iria morrer, mas que também ele seria ressuscitado. Agora veja, Jesus está dizendo assim, olha, eu vou para Jerusalém, lá eu vou sofrer, mas raciocina comigo, depois de 2, 3 anos andando com Jesus, vendo os milagres, vendo os sinais, vendo os prodígios, vendo a autoridade, vendo como Jesus se relacionava com as pessoas, como ele operava maravilhas. Então você imagina os discípulos agora, esses homens na expectativa do Messias, o ungido de Deus, é uma promessa de Deus desde os profetas. Ele está prometendo, vem o Messias vai reinar, o Messias vai governar, o Messias vai tomar o reino e vai reinar sobre as nações, o Messias. E aí, esses discípulos de Jesus, eles estão ali caminhando com ele, os mais próximos, inclusive, e dizendo, agora sim, agora nós vamos ter lugar, agora nós vamos estabelecer a autoridade, reino, governo, agora Roma não vai mais impor sobre nós nenhum tipo de escravidão, agora os cobradores de impostos se tornarão justos, agora nós vamos realmente estabelecer um reino prometido. Aí Jesus chama e diz, olha, eu vou para Jerusalém, mas lá eu vou cair nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, lá eu vou sofrer, lá em Jerusalém eu vou morrer. Aí o versículo 22 diz que Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Gente, olha que interessante isso. Pedro se viu extremamente frustrado, decepcionado. Falou, que história é esta, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o Todo-Poderoso, o prometido de Deus, o ungido de Deus, que eu estou vendo com os meus olhos, me fez andar sobre as águas, curou a minha sogra. Esse cara está curando os leprosos, fazendo os paralíticos andarem, fazendo os surdos ouvirem, os mudos estão falando, os cegos estão vendo. Ele está multiplicando pães para multidões, milhares de pessoas. Ele está enfrentando abertamente os sacerdotes, os religiosos. Ele está enfrentando todo mundo. Esse
ele é o Messias, ele é ungido. Que conversa é essa que eu vou para Jerusalém e vou morrer? Pedro falou, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Pedro começou a repreendê-lo e disse, nunca, Senhor. Que negócio é esse? Sobre Jerusalém, sofrer e morrer? Nunca. Isso nunca te acontecerá. A resposta sincera, a resposta sem nenhum fingimento, sem nenhuma polidez social, humana, é a seguinte: para trás de mim, Satanás. Esta é a resposta sincera de Jesus para Pedro, que está dizendo que ele não ia morrer, que ele não ia sofrer, que ele não ia para Jerusalém para viver este tipo de situação. Não, Pedro nem prestou atenção na ressurreição, ele focou em morrer, sofrer, ser envergonhado, humilhado, desprezado, não manifestar a sua glória e seu poder de jeito nenhum. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E a resposta de Jesus foi simples: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa, olha agora, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, eu não posso perder este lugar, esta posição que eu tenho de intimidade contigo. Eu, João, está aqui com você, nós somos os parceiros aqui, nós vamos ocupar um lugar neste reino, neste governo muito interessante. Isso nunca te acontecerá. Jesus foi muito claro quando ele disse: para trás de mim, Satanás. Você não sabe das coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Então, eu queria começar esta reflexão já na leitura deste texto, fazendo a citação de um humorista, um comediante. Eram 3 irmãos Marx, e este que assumiu o pseudônimo de Groucho, ele diz assim: o segredo da vida é a sinceridade e a conduta correta. Olha, acertou na veia, né? O segredo da vida é a sinceridade e a conduta correta. Mas ele, comediante, né? Se você consegue fingir essas duas coisas, está com a vida feita. Ou seja, ser sincero e andar de maneira certa, obviamente ele é um comediante, está dizendo isso não acontece. Você pode até fingir. E você sabe que realmente a sinceridade, uma das expressões, né, da palavra sincero é sincera. Você já deve ter tido a experiência de ver nos móveis feitos de madeira. A gente, quando quer pregar, né, uma tábua corrida, por exemplo, recentemente eu fiz um trabalho de assentamento de um piso com uma tábua corrida, e a gente tem o macho, a fêmea, a gente põe o prego ali dentro e depois encapa e não dá para você ver, mas algumas tábuas não ficam bem presas, aí você precisa de vir com um prego por cima para prender no barrote, mas o preguinho fica aparecendo. E como a gente faz? A gente coloca um prego sem cabeça, normalmente, afunda ele um pouco mais, depois que você lixa aquela tábua para passar o sinteco, para passar os outros produtos, você pega aquele pó com uma cola e vai fazendo uma cera, produz uma cera e passa por cima daquele buraquinho. É o mesmo pó que você lixou a tábua, e depois que você passa aquela cera, que está com aquele mistura de pó ali, aquela cera, e você passa a cera e passa o sinteco, ou a outra cera e poliu e tal, você não sabe que ali debaixo tem um prego, você não sabe que ali tem algo. Então, a cera, ela sublima, ela não deixa aparecer aquilo que é verdadeiro. A expressão sincero é também sem cera. É você ser transparente, é você ser aquilo que você é você não esconder aquilo que você é. E Jesus, ele mostrou claramente no seu relacionamento com os homens que ele não estava preocupado com a sua imagem. Ele estava muito mais voltado para a verdade e para a sinceridade. E ele sempre tratava as pessoas com muita sinceridade, seja aqueles mais próximos ou aqueles com quem ele encontrava. Ele tinha a capacidade de elogiar
aqueles que não eram judeus pela sua fé e recriminar e reprovar os próprios judeus, os seus contemporâneos e aqueles que eram seus conterrâneos, aqueles que eram da sua fé e da sua descendência e ascendência, e ele dizia: vocês são incrédulos, vocês têm pouca fé. Então Jesus sempre tratou as pessoas de um modo geral, não importa quem fosse, ele tratava com sinceridade, com muita transparência, com muita lisura. Obviamente, em hipótese alguma, nós estamos falando que a sinceridade deva ser sem amor. Ao contrário, o texto das Escrituras Sagradas, e eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios, que eu acho que é importante a gente ter essas reflexões aqui, mas sempre conferir as Escrituras Sagradas, porque céus e terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, permanecerá para sempre. Então abra comigo em Efésios, capítulo de número 4, e nós estamos falando sobre relacionamentos. Deus valoriza os relacionamentos. Dentro desta série, nós temos abordado vários temas. Dentro destes temas, o de hoje é a sinceridade. Tratar, nos relacionarmos com sinceridade. Fundamental, importante dizer que em momento algum sinceridade significa falta de educação. Sinceridade significa grosseria. Sinceridade significa ser uma pessoa ríspida. Não. Sinceridade é você tratar as pessoas com transparência. Sinceridade é você colocar aquilo que está no seu coração com aqueles com quem você está relacionando. Porque você pode viver a vida, e até para viver uma vida sem muitos desgastes, porque vou dar logo uma notícia para você. Trabalhar, exercitar a vida nos relacionamentos com sinceridade dá trabalho. Por isso que nós não preferimos. Sinceridade, falar a verdade, expressar os sentimentos do meu coração, colocar aquilo que eu estou pensando. Sinceridade é quando você, entre aspas, pensa em voz alta. Quando você expressa o que você está sentindo, as inquietudes do seu coração. Quando você fala aquilo que está no seu coração, para que todos os envolvidos, seja o seu próximo, mais próximo, ou até um número maior de pessoas, possa conhecer a realidade dos seus sentimentos, e a partir deste conhecimento, você e eu podemos trabalhar a nossa relação, o nosso relacionamento, para que ele seja aperfeiçoado. Agora, isso dá trabalho, desgasta, não é verdade? Gente, o tal de falar a verdade, ser transparente, expressar os meus sentimentos, isso desgasta. Eu não quero, gasta energia, a verdade é esta, gasta energia, gasta neurônio, gasta emoção, gasta fôlego, e a gente não quer, a gente prefere jogar para debaixo do tapete. Eu não sei se você faz parte desse tipo de família, mas tem família que todo mundo é fino, todo mundo é na dele, todo mundo é muito respeitoso, tudo vai debaixo do tapete. A coisa fica bacana mesmo quando tem um que foi eleito a ovelha negra, que deixa eu dar uma notícia para você, normalmente nós elegemos alguém da família para ser ovelha negra, né? A gente que elege. Já viu na família aquele que sempre é o problema? Não, todo mundo aqui é legal, mas aquele é o problema. Aí esse que é o que a gente elegeu ser o ovelha negra, aí de vez em quando ele ou aquele outro bacana lá bebe. Aí ele bebe, aí esse cara chega para poder levantar o tapete e pegar aquele aspirador invertido, ao invés de sugar, ele põe na inversão, aquele que sopra e pá, sopra. Aquilo faz uma bagunça na família. É um dia de crise, é um dia de desespero para todo mundo, porque a poeira, os podres, aquilo que todo mundo fica na superficialidade ou na insinceridade, naquela coisa que a gente vai jogando para debaixo do tapete, vem à tona. Então é difícil, dá trabalho, mas Jesus, ele foi sincero em todo o tempo, com todas as pessoas, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ele nunca escondeu os seus sentimentos, já trabalhamos isso aqui anteriormente, ele nunca se calou, ele nunca deixou de expressar os seus sentimentos, nem para os homens, nem para o Pai, e nem diante das pessoas. Nós estudamos aqui aquela situação em que ele vivenciou a perda de Lázaro, como ele se sentiu ali, como ele se expressou publicamente. Mas enfim, sinceridade é isso, é você se dispor a falar a verdade
a abrir o seu coração, expressar os seus sentimentos e tratar das situações sem cobrir, sem pensar primeiro em si mesmo e sem pensar no juízo, no julgamento dos outros. Uma das coisas que nos impedem muitas vezes de sermos sinceros é que a gente pensa o que o outro vai pensar se souber o que eu penso. É uma loucura esse mundo, é um trem de doido. Eu tenho que ficar pensando o que o outro vai pensar se ele souber o que eu penso. Eu vou falar que isso é uma coisa, eu fico doido, eu não consigo viver desse jeito não. Então, a gente tem que seguir o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é falar a verdade, mas não se esqueça do que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nós reconhecemos como sendo o Verbo, a pessoa de Jesus. Efésios 4,15. Antes, olha aí, seguindo a verdade em amor. Não existe crescimento, vou repetir, bem devagar e bem claro. Não existe crescimento na relação, nos relacionamentos, se você não falar a verdade em amor. Você pode até falar a verdade, mas se não for em amor, provavelmente ela não surtirá o efeito bíblico, cristão. Por quê? Porque muitos de nós falamos sim a verdade, mas falamos a verdade para ofender. E a maioria de nós que falamos a verdade para ofender, não queremos ouvir a verdade. E quando a ouvimos, não queremos nos submeter a ela. Queremos justificar, retrucar, argumentar, explicar, e sempre nós temos um motivo. É aquela pessoa que sempre tem um motivo por aquilo que faz. Ela nunca está errada. Você vai falar uma coisa com ela, não, mas isso é por causa disso. Não, por que você não faz assim? Não, por causa disso. Ele sempre tem um argumento. Você nunca consegue ver que a pessoa, ao ouvir a verdade, se submeta a esta verdade e reconheça que ele possa estar errado. Então, o ensinamento bíblico e é o procedimento de Jesus. Olha, gente, lembrem-se lá daquele encontro com a mulher samaritana. Jesus falou a verdade com ela, a salvação vem dos judeus. Nós é que somos aqueles que reconhecem, nós é que trazemos, e tudo falou com ela. Mas ele tratou-a com amor, ele tratou com graça, com misericórdia, com bondade. É assim que ele fazia. Ele nunca deixou de falar a verdade, ele nunca deixou de ser sincero, mas ele sempre o fez com amor. Ainda que fosse um confronto, Jesus sempre tratava as pessoas com amor. Portanto, nós devemos ser sinceros uns com os outros, sempre, mas nunca nos esqueçamos. Efésios capítulo 4, abra comigo e nós vamos ler novamente, versículo de número 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Quando você e eu seguimos a verdade em amor, olha que coisa tremenda, gente. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí. Se alguém puder aqui depois acrescentar para nós aqui o texto. Esse Instagram travou hoje aqui, viu? Mas já vi um monte de gente que já chegou aqui. Bem-vindo aos que chegaram logo depois. Mas em Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos, crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento, o verdadeiro amor falado, expressado, a palavra de Deus, a verdade manifestada, este mix, esta junção. Então eu vou insistir nisto hoje. Sinceridade sempre, em todo tempo, mas com amor. E amor que tem como base, como fundamento, escute isto, a edificação mútua, a edificação de uns para com os outros. Nós temos que aprender, gente, que não existe hierarquia militar no reino espiritual. Nós temos que aprender que a edificação cristã, ela está estabelecida no uns aos outros, seguindo a verdade em amor. Acompanhe comigo. Cresça no seu relacionamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O quanto você cresceu no seu relacionamento conjugal depois que você casou?
Fala para mim. Quanto você cresceu no seu relacionamento conjugal depois que você casou? Eu gostaria de saber. Você casou. Você já está crescendo. Quanto você cresceu neste seu relacionamento? Cresçamos. Quanto você tem crescido no seu relacionamento cristão? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Preste atenção no versículo 16. Dele, de Cristo, que é a cabeça, todo o corpo, comunhão, juntos, edificando uns aos outros, para com esta ideia de que o outro é melhor do que você, ou de que você é melhor do que o outro, pior ainda. Ninguém é melhor do que ninguém, todos fazemos parte do corpo de Cristo, todos estamos aliançados, somos corpo dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado, sinceridade, a verdade falada, transmitida, manifestada em amor, ela faz com que nós cresçamos, através de Cristo, o corpo está unido, nele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, mais uma vez a expressão, cresce. Ei, cresça, crente, para de mimimi, para de ser a mesma pessoa de ontem. Oh, meu irmãozinho precioso, cresça. Tem gente que eu encontro com ela, tem 5 anos, ela continua com os mesmos problemas, com os mesmos valores, com os mesmos pensamentos religiosos, com as mesmas intriguinhas, cheio de briguinha, e aí como é que é, daquele jeito, vai, não faça isto. Cresça, evolua, edifica-se a si mesmo em amor. Olha aí, meu irmão, gente, não tem jeito de ser mais claro, eu não sei nem porque que eu fico falando tanto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, seguindo a verdade, sendo sinceros, transparentes, abertos, abrindo nosso coração, expressando nossos sentimentos, falando o que a gente pensa. Seja sincero. Um dos maiores erros que nós cometemos na vida conjugal, lá vou eu de novo, né? É esconder os nossos sentimentos, principalmente os relacionados às tentações. A gente esconde, a gente tem vergonha, a gente não quer falar das nossas fraquezas, dos nossos temores, até porque muitas vezes o nosso cônjuge não tem a sabedoria de ouvir, a paciência de ouvir, né? Não tem o amor exercitando-se para ter, né, a compaixão, a misericórdia, mas a gente precisa aprender e trabalhar isto. Dele, de Cristo, o corpo ajustado cresce e edifica-se a si mesmo em amor, ou seja, tudo está pautado no amor. Não existe, preste atenção no que eu vou lhe dizer, meu amado e precioso, não existe efeito benéfico, não existe efeito positivo que edifica se a verdade não for dita em amor. Sinceridade, que é para expressar as suas críticas, as suas demandas contra o outro, isto não é sinceridade, isto é queixa. E a Bíblia diz que nós não devemos murmurar, que nós não devemos nos queixar, ao contrário, que nós devemos perdoar uns aos outros como nós somos perdoados. Sinceridade é você falar a verdade em amor. E quando você e eu falamos a verdade em amor, nós crescemos. Olha só o que a Bíblia diz, é tão lindo. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo e insisto que vivam não mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos, tendo perdido, tal. E aí lá no versículo de número 23, ele diz, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes, vindo, a provisão que vem, provenientes, é provisão que vem da verdade. Vamos andar na verdade, falar a verdade, sermos sinceros, não sermos pessoas que vivemos de aparência, não ficarmos preocupados com o que o outro vai pensar de nós, como ele vai nos julgar, como eu disse aqui, a loucura de pensar o que o outro vai pensar em relação ao que eu penso. Ora, o que eu penso, eu falo, se eu estiver errado você vai me corrigir, a palavra de Deus vai me corrigir, o Espírito Santo vai me convencer, eu vou me arrepender, vou confessar o meu pecado e vou mudar de atitude. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo a função do corpo, compartilhando a verdade.
compartilhando a verdade. Fale, expresse, manifeste os seus sentimentos, não se cale, nunca se cale e não se permita ser calado. Deixa eu dar uma notícia para você. Nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós não somos obrigados a aceitar a opressão deste mundo, o sistema deste mundo, nós não somos obrigados a viver debaixo da aprovação das pessoas. Entenda bem que em hipótese alguma, em momento algum, eu estou dizendo para você ser grosseiro, indelicado, mal educado, não estou dizendo para você ser indiferente, soberbo, arrogante, prepotente, eu não estou falando isso, eu estou dizendo para você não se permitir ser oprimido pelo juízo, pelo julgamento ou pela aprovação ou reprovação das pessoas, para que você viva com sinceridade, praticando a verdade em amor. Portanto, fale, expresse, libere tudo que está no seu coração, nos seus sentimentos, para que em todo tempo a graça do Senhor, a bondade dele, o amor dele, o poder dele venham sobre a sua vida de uma maneira tão poderosa, tão intensa, que a glória de Deus, a glória que é de Deus, possa ser exaltada, porque Deus nos chamou para a liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a Isabela citou aqui para nós, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, aleluia, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Obrigado, Bela. Firmes, você é filho de Deus, você é precioso de Deus, você é escolhido de Deus, você é amado de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a sabedoria da palavra, você tem a mente de Cristo, você tem na sua vida o selo do Espírito Santo. Ninguém pode te separar de Deus, do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Tudo que você precisa para o seu caráter, para a sua integridade, para você viver de maneira clara, para você viver de maneira em que Deus possa ser glorificado através de você, já foi feito. Desculpa eu ficar tão assim maluco aqui e eu fico empolgado mesmo. Isso eu fico empolgado com a palavra de Deus, né? Então é o seguinte, ser livre, vamos começar a viver com a verdade, em sinceridade, sempre em amor. Trate com amor, trate com carinho, seja uma pessoa amorosa, mas lembre-se, gente, é mais fácil ser amoroso do que ser sincero. Vou repetir para você. É mais fácil ser amoroso do que ser sincero, mas nunca seja sincero sem amor. Então você é falso em amor? Não. Você sempre vai ser sincero, mas seja sincero em amor. Sinceridade é a prática da verdade, da manifestação do nosso coração, dos nossos sentimentos, mas sempre com amor. Agora, nunca deixe de ser sincero porque você ama. Nunca deixe de falar a verdade porque você ama. Eu amo, não quero ofendê-lo. Eu amo, não quero entristecê-lo, porque se eu falar a verdade, ele vai ficar triste. Eu amo e eu não quero aborrecê-lo, porque ele já passa por situações tão difíceis na vida. Se eu falar mais esta verdade com ele, ele vai ficar aborrecido, triste. Eu vou jogá-lo mais para baixo, ele vai ficar mais derrotado, mais fracassado. Não. Nós precisamos aprender a viver falando a verdade uns com os outros em amor. Cristo nos libertou, Cristo nos deu vida nova, Cristo nos deu do seu Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida de santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite a viver uma vida de sinceridade no seu relacionamento, começando pelo mais próximo do próximo e estendendo a todos os seus relacionamentos. E nunca se esqueça, viva assim, com sinceridade, pratique a sinceridade, mas lembre-se, tudo isto pautado, baseado, tendo como base, como fundamento,
o amor. O amor de Deus que excede todo entendimento, a paz dele que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e que nos capacita, sim, em todo tempo, como eu tenho dito, em todo tempo, gente. Vida cristã é uma vida crescente, todo dia, dinâmica. A vida cristã é dinâmica. Você cresce, você é aperfeiçoado, você é abençoado, você é libertado, você é em todo tempo feito uma pessoa diferente. E quando você recebe isso e se dispõe a viver isto, Deus o Pai, Ele honra. É Ele quem faz, através do seu Espírito, através da sua graça. Vou orar com você agora para abençoar a sua vida, a sua casa. E, obviamente, você já sabe, eu espero você aqui amanhã, através do YouTube, através do Instagram e de todos os meios de comunicação que nós pudermos usar para abençoar uns aos outros. Pai amoroso, é a tua graça, é o teu amor, é a tua paz. Eu invoco sobre os teus filhos e filhas nesta manhã a bênção que vem dos céus e a provisão que vem do Senhor, para que em todo tempo nós possamos viver nos nossos relacionamentos com sinceridade, falando a verdade em amor. Que os teus filhos e filhas recebam uma porção transbordante do teu Espírito Santo neste dia, para que vivam de forma excelente, triunfante para a tua glória. Clamamos a ti também, Senhor, pela nossa nação, pela nossa terra, para que a cura e a provisão venha dos céus e a prosperidade nos alcance, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos, mais uma vez, pelo carinho de vocês, pela presença tão amorosa aqui, e eu aguardo vocês aqui amanhã, Jocely e Nelly, que chegaram aqui também, junto aqui no YouTube. Bem-vindas mais uma vez. E a gente vai estar aqui amanhã, se Deus quiser, juntos, compartilhando. O tema de amanhã também será sobre Deus valoriza os relacionamentos. Até amanhã, se Deus quiser.